Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iago, eu sou professor de literatura de vocês e a gente está aqui para mais uma semaninha para nossa aula de teoria da literatura, tá? Então, aqui, essa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento modernista em Portugal, tá? Semana passada a gente falou sobre o modernismo no Brasil. E, gente, para não ter que repetir todas aquelas coisas que eu falei sobre o modernismo, eu só vou falar aqui, basicamente, das particularidades do modernismo europeu, tá? Mas aquela história de literatura moderna, de querer renovação, de você olhar muito mais para a subjetividade do artista, todas essas ideias valem aqui também, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre esse espírito da modernidade que começa na literatura, pode voltar lá naquela primeira aula do semestre, tá? Sobre arte moderna e arte clássica, e na aula passada também, que eu falei sobre isso também, retomei essas ideias e falei novamente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vamos lá, porque nessa aula aqui eu vou tentar focar mais no panorama de Portugal, porque eu amo muito, eu sou muito fãzinho da literatura portuguesa, e esse movimento modernista para mim é o melhor, tem os melhores autores que eu sou apaixonadíssimo. Então vamos lá. Aqui novamente nós temos a nossa linha do tempo, só para poder situar para vocês um pouquinho, a gente está no finalzinho da linha do tempo, em 1915, já em 1915 a 1950, que é quando acontece o modernismo em Portugal. Depois de 1950, a gente já vai ter o que a gente chama de tendências contemporâneas na literatura, que é aquilo que eu falei para vocês, que no Brasil ocorre em 45, certo? A geração de 45 para frente é considerada a literatura brasileira contemporânea e 1950 para frente, aqui no cenário de Portugal, é considerado a literatura portuguesa contemporânea. E nós temos nessa vertente autores maravilhosos como Agostina Bessa Luiz, Lobo Antunes, o grande José Saramago. Então, gente, é perfeita. A literatura portuguesa do século XX inteiro é completamente incrível. Maravilhosa. Eu sou apaixonadíssimo, certo? Mas vamos lá. Primeiro vamos falar sobre as características do modernismo em Portugal. Esse espírito de modernismo vai começar mesmo com a revista Águia, lá pelo saudosismo do Teixeira de Pascoais. O que é esse saudosismo? É essa ideia de saudade, que todo mundo. É a ideia que a gente tem de que a palavra saudade só existe na língua portuguesa. E realmente é uma palavra que não dá para você traduzir exatamente. É um sentimento que o português toma como muito próprio dele. Então, pensa no momento das grandes navegações. O mar foi uma coisa muito importante, porque Portugal foi grande no momento em que ela foi ao mar, entendeu? Tanto é que quando Camões vai falar dos Lusíadas, ele pega justamente esse episódio, certo? Quando ele vai fazer a sua literatura, ele pega esse episódio das grandes navegações para poder contar sobre como Portugal se fez grande. Então, esse movimento do saudosismo visa justamente isso, voltar ao que era bom, ao que esse sentimento de saudade, digamos assim, certo? Envolvendo a literatura. Então começa com a revista Águia, mas ele vai começa esse primeiro espírito. Mas quando começa o modernismo de verdade, vai ser com a revista Orfeu, em 1915. E, gente, o modernismo português é as duas revistas, a revista Orfeu, em 1915, e a revista Presença, em 1927. São as duas revistas mais importantes do modernismo português, e elas que determinam tudo, porque os autores principais desses movimentos publicavam seus textos nessas duas revistas. Então, o que tinha nesse momento? Essa intenção de renovação estética, porque os autores estavam muito descontentes com o que você tinha, porque você tinha ainda esse, igual na literatura brasileira, gente, muito parecido, esse símbolo. O simbolismo não teve tanto assim em Portugal, mas é mais essa ideia de um realismo que perdurava muito tempo, dessa ideia de uma literatura velha que precisa ter uma renovação, certo? Então, o simbolismo teve, mas não foi tão impactante. Mas, por exemplo, você pega o Fernando Pessoa, que é um autor importantíssimo desse período, que eu vou falar bastante dele, ele deve muito ao simbolismo e tal. Então, o simbolismo aqui também é uma coisa que está no background, por trás desse movimento estético, certo? Então, mas o modernismo é justamente essa ideia. Então, você tinha esses autores descontentes com a literatura do momento, que queriam fazer essa renovação, e, gente, era um movimento de vanguarda na Europa, um momento de vanguardas que circulavam pela Europa. Então, obviamente, isso influenciou Portugal muito, muito assim, sabe? Esses autores eram muito influenciados pelo futurismo, principalmente, pelo surrealismo mais adiante. Então, eles tinham essa ideia, tinham a noção dessas vanguardas, e todos eles queriam essa renovação. Então, da revista Orfeu, que foi esse primeiro momento do modernismo português, a gente pode falar de três autores principais, os principais mesmo. São o Fernando Pessoa, o Almada Negreiros e o Mário de Sá Carneiro. São os principais mesmo, são os caras que vocês precisam saber sobre o modernismo. Já segundo momento, na revista Presença, a gente vai ter outros autores, mas os principais deles são o José Régio, Miguel Torga e eu coloco aqui também o Antônio Boto, tá? Então, mas principalmente aqui o José Régio e o Miguel Torga, que são os principais desse segundo momento, tudo bem?
Mas os caras que vocês precisam conhecer são esses da geração de Orfeu, porque a revista Presença vai manter esse espírito da revista que foi iniciado pela revista Orfeu, de renovação, tudo mais, certo? Mais adiante, depois da revista Presença já vai perdendo impulso, a gente vai ter o movimento neorrealista, que é esse momento em que eu falei para vocês na aula passada, que a literatura brasileira começa a influenciar muito a literatura portuguesa, certo? Que é esse movimento neorrealista, que é incrível, é simplesmente fantástico, certo? Os livros sendo escritos nessa fase. E lá pro finalzinho, já quase acabando esse período modernista, a gente vai ter um movimento surrealista, que vai aparecer principalmente na poesia. E nós temos poetas e poetisas, ou poetas homens e poetas mulheres, que algumas dessas mulheres não gostavam do nome de poetisas, que são perfeitos, que fazem poesias realmente surrealistas, inspiradas nessa estética, e poesias incríveis, incríveis, incríveis. Eu amo, sou apaixonadíssimo pela poesia e pela narrativa portuguesa desse período, pelo teatro também, porque o teatro desse momento, gente, é completamente vanguardista. Portugal entra de cabeça, sim, no modernismo, ele entra de cabeça nessa renovação, e ainda que não tenha uma renovação tão grande nos códigos, porque eles não têm aquela atualização que a gente tem do modo de se escrever, que eu falei que. Lembra que eu falei que a literatura brasileira queria adentrar o território, então ela mudou o modo como os textos eram escritos? Em Portugal não foi necessário fazer essa mudança, não teve que ter essa adequação. O que foi necessário mesmo foi trazer novos temas para a pauta, entendeu? Foi trazer esses temas vanguardistas, foi levar isso adiante. Tanto é que Fernando Pessoa ele tem contos que falam sobre a arte, que falam justamente sobre isso, certo? Sobre o Estatuto da Arte. Então, vamos lá, que eu já vou começar com o Fernando Pessoa, que eu estou usando a camiseta dele aqui, que está escrito "Quem tem alma não tem calma", que é um dos versos que eu mais gosto dele. E o Fernando Pessoa, ele, gente, é o maior poeta da literatura portuguesa depois do Camões, que o Camões é o grande e o Fernando Pessoa o segundo. E ele era muito consciente do projeto literário dele. Ele tinha um projeto literário que mostrava que ele era muito ligado na tradição da literatura portuguesa. Então ele conhecia muito bem a literatura portuguesa, ele tinha um projeto de nação, ele queria que Portugal fosse de uma forma, ele queria alcançar esse projeto dele a partir da literatura. Então o projeto dele de nação visa uma reescritura de Portugal. Ele basicamente revisita o passado de Portugal, ele cria coisas novas, ele tem essa ideia modernizante. Gente, o Fernando Pessoa é incrível. Ele é um poeta incrível, vale muito a pena vocês lerem Fernando Pessoa, porque, nossa, ele é simplesmente genial, ele é um gênio mesmo. E ele nasceu em Portugal, passou uma parte da infância dele na África. Ele sempre foi um cara, gente, que parecia meio perturbado, assim, meio... porque ele criou uma coisa chamada os heterônimos, certo? Os heterônimos são o seguinte, ele diz que em um determinado momento em que ele estava escrevendo poesia, começaram a sair pessoas, certo? Ele começou a meio que criar personalidades, e ele tinha modos de escrita diferentes. Não é que ele criou narradores, ele criou realmente outros poetas a partir dele, digamos assim, certo? E todos eles eram parte do Fernando Pessoa. Ele é o grande homônimo, mas esses heterônimos surgem a partir dele. E os três principais são o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos, certo? O primeiro que surge é o... Se eu não me engano, o primeiro que surge é o Alberto Caeiro, e do paganismo do Alberto Caeiro surge Ricardo Reis, e depois surge o Álvaro de Campos, certo? E eles têm propostas estéticas completamente diferentes. O Fernando Pessoa escrevendo enquanto Fernando Pessoa, que a gente chama de ortônimo, Fernando Pessoa ortônimo, tem características muito específicas da poesia dele. Quando você vai pro Ricardo Reis, por exemplo, ou pro Álvaro de Campos, que é o meu preferido, ele é extremamente niilista. Ele vai para esse lado urbano, vai falar justamente sobre as cidades e tudo mais. Gente, eu deveria dar uma aula só sobre Fernando Pessoa, só mostrando as poesias dele, só que eu não sei se eu vou ter tempo de fazer isso aqui. Então, vou só deixar aqui meu comentário para vocês não dizerem que não viram isso, certo? Então, ele tinha essa divisão dele entre os heterônimos dele, que são formas de escrever poesia completamente diferentes, certo? O Ricardo Reis era latinista, então, nossa, eles eram bem que está. Ele estudava os clássicos e tal, ele tinha essa aura pagã de querer coisas pagãs e tudo mais. O Fernando Pessoa criou o sensacionismo, que é um modo de escrever poesia incrível, que é você sugerir sensações a partir da poesia. E que é incrível, porque você entra numa aura de sensações incrível no momento que você está lendo a poesia dele, você tem que realmente se render para entender. É uma poesia que quase te envolve. É extremamente incrível esse movimento de sensacionismo que ele escreve. E ele escreveu de tudo, gente. De poesia, ele escreveu teatro, que tinha muita influência simbolista.
Ele escreveu romances, ele tem um livro Desassossego. O único livro que acho que ele publicou em vida foi o livro Mensagem, que ele assina como Fernando Pessoa mesmo, não como nenhum dos heterônimos. E, nossa, gente, Mensagem, putz, que livro maravilhoso. Esse, sim, mostra às claras o projeto literário dele, como ele revisita Portugal, como ele toca em todas as bases, os temas bases da literatura portuguesa, e como ele toca em todas as partes históricas importantes para todos os momentos históricos importantes para Portugal, certo? Ai, gente, Fernando Pessoa é incrível, poderia ficar um dia inteiro falando dele, mas eu tenho que adiantar, certo? Queria muito poder dar uma aula sobre ele, mas não sei se você tem. Certo? O segundo que eu quero falar para vocês é o Mário de Sá Carneiro, que é outro dos meus escritores preferidos desse momento, certo? Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro estão muito inseridos, na verdade o modernismo português, de modo geral, está muito inserido nessa noção do peso da modernidade, certo? Enquanto o modernismo brasileiro é muito mais revolucionário em relação aos temas e a buscar uma identidade nacional, o modernismo português também é preocupado um pouco com isso, com essa noção da revisitação da identidade nacional pelo projeto do Fernando Pessoa, mas o modernismo português está muito ligado ao peso da modernidade em cima do homem, certo? Então você tem um homem que está há séculos vivendo e que agora está vivendo, já há séculos vivendo dentro da Revolução Industrial, e tem uma carga de trabalho muito grande, tem todo o peso da modernidade caindo em cima dele, aquela coisa da automatização, do tempo que corre como as engrenagens de uma máquina. Então, o homem moderno que chega no século XX, eu ia falar século XX, que chega no século XX, no momento que a gente está falando, comecinho de 1900, já é um homem completamente fragmentado, é um homem que não consegue se reconhecer em si, é um homem que não consegue se conciliar com a sociedade, certo? O homem que chega nesse momento, para a literatura, é esse sujeito, certo? O sujeito que a literatura está tratando nesse momento é esse sujeito completamente fragmentado, que não consegue ter uma relação com o outro, que não consegue ter uma relação consigo mesmo, que não consegue ter um plano de vida, que não consegue, porque a sociedade o fez desse jeito, o fez sem ter essa noção do tempo, sem ter essa opção pelo lazer, isso é completamente fragmentado. Então, Fernando Pessoa, para solucionar essa ideia, ele se multiplica, ele cria diversos heterônimos. O Mário de Sá Carneiro não faz isso, ele é muito egoísta, muito egocêntrico. Ele se perde dentro do labirinto do eu. Ele não se multiplica, ele se estilhaça, ele se perde dentro dele mesmo. Certo? Então a poesia dele reflete isso. Você se perder dentro do labirinto do eu. Principalmente porque ele era muito idealista e ele era pouco racional. Ele sempre deixava as emoções fluírem. Então a poesia dele está muito ligada a isso. A se perder dentro de si mesmo, porque você já não se reconhece mais, certo? E porque o sujeito já não se reconhece mais, então ele se perde dentro dele mesmo, no meio de suas emoções, no meio de suas sensações, certo? Ele revela realmente esse abismo do eu que existe dentro de nós. Esse abismo que existe entre nós é a nossa reconciliação com nós mesmos, certo? E tem também a simbologia do fogo, que é o que vem para consumir tudo. E o Mário de Sá Carneiro também escreveu um pouco de poesia homoerótica, que eu achei incrível. Tem um poema dele em Paris, que é incrível, porque ele foi o principal financiador da revista Orfeu. E daí ele teve problemas financeiros e acabou se matando. É pesadíssima a história dele, gente. Mas, enfim. Tem um livro dele que é um dos meus preferidos, que chama A Confissão de Lúcio. Putz, que livro bom! É incrível esse livro. E tem um teor homoerótico muito alto dentro da Confissão de Lúcio. E eu sou completamente apaixonado por esse livro. Mas, enfim. Vamos lá. Almada Negreiros. Vocês bem viram, né, que Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro morreram jovens. O Almada já durou mais tempo. E ele era um artista completo, gente, que se dedicou tanto à literatura quanto tanto a escrever poesia, escrever romances, como escrever peças de teatro, dirigir peças de teatro, certo? Ele era muito crítico literário, fazia artes plásticas, pintura, desenho. Ele foi um artista completo. Ele viveu anos na França, um tempo na Espanha, ou seja, ele era muito adepto das vanguardas e ele viveu essa renovação estética até o final, sabe? Ele se jogou e foi com tudo mesmo. Dentro disso, ele se destacou muito como dramaturgo. Para mim, ele é o principal autor de teatro desse começo do século XX, em Portugal, porque as peças que ele escreve são verdadeiramente vanguardistas. Ele escreve uma peça chamada Deseja-se Mulher, que você não entende nada, é uma peça completamente surrealista, completamente, sim, outra coisa, assim, é um texto incrível, eu simplesmente amo essa peça do Almada Negreiro, certo? Ele escreve realmente esse teatro moderno em Portugal,
tá? E ele foi esse autor que viveu mais, ele era um cara incrível, ele era um artista realmente completo, muito consciente de tudo isso, muito adepto dessas filosofias novas que as vanguardas estéticas traziam para a arte. Então, ele foi sem comentários, tá? Eu não vou falar muito dele, porque eu quero falar de 2 outros autores, tá? Que o primeiro deles, ou a primeira delas, é a Florbela Espanca, que, para mim, é uma das maiores poetas do século XX em Portugal. E é uma das maiores sonetistas da língua portuguesa, tá? Gente, essas afirmações que eu faço aqui durante a aula não são todas minhas, tá? São muito das críticas literárias que eu leio, principalmente um professor chamado Masson Moisés, da USP, tá? Que escreveu muito sobre literatura portuguesa. E ele coloca ela como uma das maiores sonetistas, porque ainda que ela seja uma autora, uma poeta moderna, que escreve junto dessa galera da geração de Orfeu, ela escolhe o soneto, ela faz sonetos, ela não faz formas modernas de poesia. O que é moderno na poesia dela é o tratamento dos temas. Ela falava sem pudor algum do universo feminino. O que ela falava, gente, era da mulher, do amor, de tudo que tinha em relação à vida da mulher, cotidiano da mulher, o universo feminino, tudo, tudo, tudo. E ela tinha essa coisa de conseguir transportar os sentidos dela para dentro da poesia. O que é incrível, ela é uma das maiores poetas. Ela tinha tanta essa experiência de vida dela, porque ela foi uma mulher que teve uma biografia incrível, gente. Ela foi casada, depois separou, foi atrás de outro matrimônio. Ela sempre, a crítica coloca ela como uma mulher sempre muito infeliz, né? Ela não conseguia se sentir plenamente feliz e realizada. Então ela tem esse percurso dela, então ela tem essa experiência dela atrelada a esse modo de criar poesia dela, essa fantasia que ela cria para ela. Inclusive, tem uma autora que fala que ela teatraliza dentro da poesia dela, é quase como se ela criasse um teatro dentro da poesia dela, em que o lírico dela atua dentro dos poemas, o que é incrível de se pensar. E, obviamente, tudo tocado por um erotismo muito grande. Florbela Espanca é incrível. Ler os sonetos dela são... A experiência de ler os sonetos dela é outra coisa, assim, é completamente incrível. Eu sou muito, muito, muito apaixonado por ela e vale muito a pena conhecer um pouco mais sobre Florbela Espanca, por isso que eu quis falar dela aqui para vocês. E por fim, eu vou falar sobre Antônio Boto, porque eu não podia não falar. Ele é o principal autor que escreve literatura gay nesse momento em Portugal, que escreve literatura homoerótica, certo? Ele foi muito criticado, porque, inclusive, gente, ele morre no Brasil, tá? Ele casou com uma mulher, veio pro Brasil, é atropelado e morre aqui. O que para mim é a reviravolta da biografia dele, ele morrer atropelado no Brasil. Mas, enfim. Tá, o que eu estava falando. Ele é o principal escritor homoerótico desse momento. Ele escreve um livro chamado Canções, que, nossa, dá uma polêmica só vai ser relançado muitos anos depois da morte dele, porque, nossa, que livro e que homem era Antônio Boto. Ele tem uma forma de... Ele faz uma poesia quase que visceral, porque ele bebe muito da fonte do simbolismo. Ele é um autor muito próximo do simbolismo, tanto que ele vai ser muito criticado por todo mundo da época. Ele é criticado por fazer poesia homoerótica, porque a sociedade é machista e homofóbica, mas também ele é muito criticado por essa filiação dele a estéticas antigas, que não tão modernas, certo? Mas para mim o assunto que ele trata é extremamente moderno, é um assunto quase que empoderador se você fala que não existia literatura homoerótica antes desse momento, certo? Não existia um tratamento positivo da homossexualidade na literatura portuguesa antes desse momento com Antônio Boto, certo? E, nossa, esse cara é simplesmente incrível. Você lê os poemas dele, você consegue sentir quase como um sentimento visceral, é quase como uma poesia que toca o âmago, que fala justamente daquele sentimento mais interno, certo? É completamente incrível. Inclusive, teve um episódio muito polêmico, que é a literatura de Sodoma, que foi uma revolta de estudantes lá que não gostavam das canções do Antônio Boto, esse livro dele, e de um livro do Raul Leal chamado Sodoma Divinizada, certo? Então, Raul Leal e o Antônio Boto e a Judite Teixeira, certo? Que era uma outra poeta desse momento também, que escrevia literatura com teor homoerótico. Os 3 foram caçados, o livro deles foi censurado e tudo mais, até porque logo em seguida começa o Estado Novo Português, que é a ditadura fascista em Portugal, que dura muitas e muitas décadas. Então também tem todo esse problema, certo? Mas o que eu queria falar muito aqui era do Antônio Boto, desse cara que escreve poesia homoerótica já há muito mais tempo,
certo? E que a poesia dele é incrível. Procurem Canções de Antônio Boto, vocês vão achar. É simplesmente perfeito, certo? E acredito, gente, que era isso. Consegui acabar no tempo. Tava com medo de não conseguir acabar, porque eu sempre me empolgo falando desses autores que eu gosto tanto. Eu falei muito pouco, eu dei só uma pequena introdução para vocês ao universo que é esse modernismo português, tá? Tem muitos autores que eu não consegui falar, tem muitas outras coisas, e que eu não sei se eu vou conseguir dar mais seguimento a essa parte de Portugal, porque o século XX no Brasil também é muito importante para o vestibular. Mas eu queria muito agradecer a atenção de vocês, e até a próxima aula. Tchau!